Do Senhor, amém? Amém. Alegria, né? Alegria mesmo no meu coração, que eu tenho essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de falar um pouquinho, né? Daquilo que Deus tem compartilhado em meu coração a respeito de ofertas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 9. A gente vai ler a partir do versículo 5, do 5 até o 8. Amém? Diz assim: portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Amém? Deixa eu respirar um pouquinho. Amados, eu vou falar de uma coisa que de um princípio que eu aprendi nesses últimos dias, do que Deus realmente tem falado ao meu coração. E uma vez eu ouvi um pregador falando algo que eu achei muito interessante e coloquei em prática na minha vida. Ele falou: olha, em tudo, quando vocês ouvirem alguma palavra, seja na Bíblia, seja no mundo secular, a primeira coisa que vocês devem fazer é duvidar. Aí a pessoa fala: duvidar da palavra? Duvidar no sentido de escutar. A primeira coisa que nós devemos fazer é escutar. Depois, a gente deve criticar, no sentido de analisar aquilo que a palavra ou alguma coisa que alguém te diz. Analisar. E por último, determinar. Amém? Então, determinar. E eu peguei isso para mim. Né? Nós devemos, ao ler essa palavra, nós devemos determinar aquilo que nós queremos. E eu comecei a questionar a Deus quando eu li essa palavra, né, e achei maravilhosa. Eu falei: Senhor, eu quero ser uma ofertante. Eu tenho buscado isso do Senhor, e o Senhor tem me mostrado o que é realmente ser um ofertante. O que é, Senhor, ser um ofertante? E aqui, alguns versículos que a gente leu, Deus foi colocando algumas coisas como características de um ofertante. E a primeira coisa que Ele colocou em meu coração é a prontidão. Nós devemos estar prontos. Quando Ele coloca aqui no versículo 5, que vocês preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, que nós possamos ser prontos. Deus só nos abençoa quando nós colocamos realmente o nosso coração prontos para abençoar, prontos para dar, prontos para servir. E outra coisa que também nesse texto ele me ensina é a respeito do zelo, do cuidado, que a gente for ler também aqui no versículo 5. Ele fala a questão do zelo. O que é zelo? É cuidar, eu já me preparar. Se eu venho para o culto, eu já venho preparada, eu começo a preparar desde cedo. Senhor, eu preciso dar algo para o Senhor. Senhor, eu preciso dar algo para o meu irmão. E começo a me dedicar àquilo. Muitas vezes nós viemos para a igreja, mas com uma moedinha, com aquilo que nós temos da sobra das sobras. Por quê? Porque nós não nos dedicamos àquilo que Deus tem nos dado. Nós não estamos sendo zelosos com aquilo que Deus tem nos dado.
eu falo isso porque eu também fui assim, eu também fazia muito isso. Né? Eu falava até com algumas pessoas que às vezes eu tinha uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2, qual que eu pegava? A de 2. Né? Então muitas vezes nós somos assim. E eu tenho aprendido, porque Deus, né, eu já compartilhei algumas coisas aqui, porque Deus tem me ensinado isso. E para isso eu precisei ir lá no fundo, eu precisei chegar no poço, né? Sentir a falta desse dinheiro, sentir o que era isso na minha vida, para que eu pudesse aprender a dar, para que eu pudesse a me dedicar realmente diante de tudo aquilo que Deus tem me dado. E outra coisa também que eu aprendo, e assim, tenho vivido muito, e isso tem sido prazeroso na minha vida, é dar com alegria. Né? Muitas vezes você até tem um coração, né, de dar, mas você fica com aquele pesar, né? Às vezes você vai fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, né? E você começa, vou tirar essa roupa aqui que é feia, eu não gosto, né? Ou que já está velha, eu vou dar essa roupa. Né? Ou muitas vezes você dá até uma que você gosta, mas você fica com aquele pesar, acho que eu não vou dar não, vou guardar, eu já fiz tanto isso, vou ficar mais um ano aqui com ela, mesmo que eu não estou usando, mas eu gosto dela, né? Então a gente fica com aquele pesar, com aquele apego com as coisas materiais, né? Enquanto tem tantas pessoas precisando e nós não sabemos dar com aquela alegria, não vou pegar isso, vou dar para o meu irmão, ou vou abençoar alguém, porque eu sei que ele vai ficar feliz também, e Deus muito mais vai se alegrar disso. Amém? Então, esse último versículo também, que ele fala, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Né? Então, Deus faz superabundar. Né? Quando nós aprendemos essas coisas, quando nós realmente nos colocamos como ofertantes, fiéis, alegres, né? Somos realmente prontos para ofertar, Deus vai e derrama as bênçãos sobre a vida dele, sobre as nossas vidas. E isso eu tenho, amados, experimentado a cada dia. O quanto Deus tem derramado assim, bênçãos e bênçãos assim, que eu fico, estava compartilhando algumas coisas com Vanessa, e assim, eu fico maravilhada do que Deus tem realmente feito com a minha vida nesses últimos dias. Então eu louvo a Ele, porque eu experimentei, né? Porque eu determinei, eu coloquei na minha vida que era aquilo que eu queria seguir. Né? Eu estava pensando hoje à tarde que eu tenho aproximadamente uns 20 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor, né? E muitas vezes eu não tinha essa determinação. Eu estava na igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu criticava, como diz aqui, criticava não no sentido de analisar, mas como criticar, como defeitos, só via defeitos das lideranças, via defeitos das pessoas, e isso retardava o que Deus queria fazer na minha vida. Então eu aprendi a custos, né, depois de 20 e tantos anos, aquilo que Deus realmente quer fazer com as nossas vidas nessa área. Né? Então nós precisamos que Deus derrame sobre nós, né? E superabunde sobre as nossas vidas, tanto na área espiritual, quanto material e emocional. Porque é isso que Ele quer fazer, derramar todas as bênçãos dele, né? Sob medida, sobre a vida de cada um. Outro dia eu estava vendo um vídeo na África, lá, se não me engano, e fiquei maravilhada de ver como as pessoas ofertam lá. Eles vão dando cambalhotas, eles vão pulando, cada um se expressa de uma forma, né? E muitas vezes a gente vai com aquele dinheiro, né, triste, parece que não estamos querendo dar oferta. Então nós precisamos colocar isso, alegria, né, no nosso coração, de dar, né, de ofertar, de dizimar, de dar aquilo que não é nosso, né, de honrar pessoas, de ver um irmão do lado passando necessidade e nós não só darmos aquela palavra, poxa irmão, não, você vai vencer isso, mas se eu tenho algo que eu posso ajudar de material, não, vem aqui, vamos lá, eu vou te ajudar, né? Vamos ver, o que você está precisando. Então a gente precisa se dispor realmente. Amém? Então que o Senhor possa estar nos abençoando.
do ano possa estar prosperando. Eu acho que é tempo, e é o que o Senhor quer, de prosperar a igreja dele. Mas nós precisamos aprender a sermos verdadeiros ofertantes. Amém? Então podem trazer os seus dízimos, suas ofertas.